Do David Barroso, candidato a vice-prefeito ao lado de André Merlo. Como era previsto e programado, hoje a gente receberia o candidato André, né? Mas como todos sabem, ele foi impossibilitado de estar presente aqui devido aí a ter testado positivo ao Covid-19. Mas vai ser um prazer, claro, bater um papo com David Barroso. David, primeiramente, seja bem-vindo ao programa. É um prazer ter você aqui conosco, para a gente ter esses minutinhos aí para falar sobre a campanha e as propostas que você e André Merlo trazem aí para essa eleição. Obrigado, Maurício. Eu vou retirar a máscara aqui. Ontem eu já fiz os exames, testei negativo, né? Estamos numa distância aí prudente para poder falar melhor. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui hoje representando o nosso prefeito André Merlo e candidato à reeleição. Sim. Ô David, só para a gente já iniciar aqui o bate-papo, eu queria que você, né, trouxesse aí notícias, obviamente bem resumida, sobre o estado de saúde do atual prefeito e também candidato André Merlo. O André passa bem, ele está estável, o quadro de saúde dele é estável, ele está na UTI nesse momento, porque inspira cuidados, né? A gente sabe que a Covid é uma doença que ninguém sabe ao certo como é que ela evolui, para algumas pessoas evolui muito rápido, para outras não tanto, tem pessoas que são assintomáticas, né? Então, por um cuidado lá, ele foi levado para a UTI, mas está bem. Inclusive, ele acabou de enviar um vídeo. Eu gostaria de passar aqui para os seus telespectadores no final da nossa entrevista. Não, show de bola. David, para quem está em casa e não conhece muito bem quem é o David Barroso, né? Você que veio para governador, é engraçado a gente falar isso, que tanta gente vem para Valadares. Você veio para governador Valadares já faz 20 anos. Eu queria que você resumidamente contasse para nós aqui quem é esse cara aí e que está ao lado aí do candidato André, que vão disputar a eleição no domingo. Ô Maurício, eu sou filho de valadarense, né? Passei grande parte da minha infância aqui, mas vim morar aqui há 22 anos. Em 98 eu vim fazer comunicação social pela Univale, sou da primeira turma de comunicação, formei em publicidade e jornalismo e vim atuando sempre em assessoria de comunicação, publicidade governamental e na gestão pública. Me especializei em gestão pública, em marketing político eleitoral, e aí comecei minha carreira aqui em Valadares como estagiário, né, na prefeitura, e fui subindo alguns degraus até chegar a ser secretário municipal aqui em algumas gestões, principalmente na gestão do prefeito André. Fui chefe de gabinete e secretário de comunicação. Fui também secretário, chefe de comunicação em Teoflotone, em Ipatinga, e trabalhei com diversos deputados na Assembleia de Minas. Trabalhei ao lado do André quando ele não era ainda prefeito, ele foi secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um dos cargos mais altos aí do Estado, né? Há mais de 35 anos nós não tínhamos um valadarense representando nossa região no governo do Estado. E na gestão do governador Anastasia, convidou o André e eu estive ao lado dele lá por 2 anos, que foi uma experiência muito grande na gestão pública estadual. E depois que eu assumi a secretaria aqui em Valadares, depois de 2 anos aí com o André, fui convidado pelo empresário Exílio Diniz, hoje nosso deputado federal Exílio Coelho Diniz, para coordenar a sua campanha. Ele foi eleito com 120 mil votos, nós rodamos mais de 130 municípios, Maurício, e o Exílio foi mais votado em vários municípios, inclusive Valadares. E me convidou para ser seu chefe de gabinete lá em Brasília. Eu acredito que pude passar para o Exílio muito da minha experiência em gestão pública e pude aprender com ele muito da experiência dele na gestão privada. Então acredito que essa mescla de conhecimento me levou a assumir essa função, essa missão de ser candidato a vice-prefeito. Não era algo que eu planejava, que eu esperava, mas quando surgiu para mim, eu entendi que é uma missão. Eu sou um soldado, a missão dada é missão cumprida. Estou aqui, acredito que estou pronto sim para desempenhar esse papel, porque eu quero ser um vice que trabalha, não um vice que vai chegar lá, dar as costas para o prefeito, ou brigar com ele por qualquer coisa alguma desavença, alguma coisa que ele não concorde. Eu não vou concordar com tudo que o prefeito fizer, né? O meu papel nunca foi esse. Mas eu vou sempre discutir com ele no campo das ideias, a gente vai sempre divergir de forma ordeira, mas eu vou estar lá trabalhando. Geralmente o vice tem uma figura muito decorativa, só ocupa o lugar do prefeito em caso de ausência. Eu não quero ocupar o lugar dele, eu quero estar ao lado dele, trabalhando, recebendo as pessoas, realmente encaminhando as demandas, conhecendo mais ainda as necessidades da população que a gente conhece. E acredito que hoje, em Valadares, não tem nome melhor do que o André para continuar gerindo a cidade com tranquilidade, com equilíbrio, né, colocando a casa em ordem que ele já colocou e agora deslanchando que a cidade está nos trilhos. David, você entrou num assunto aí que era até uma pergunta, você já até respondeu parte dela, que normalmente o vice
é um cara decorativo. Né? E você também trabalhou, você já vem trabalhando com o André, inclusive na última política. Eu fui conhecer a figura David através do seu trabalho com marketing, que diga-se de passagem, é um trabalho muito bem feito. Obrigado. E você também, no pleito passado, presenciou e conviveu com o candidato André e o seu vice, tendo uma relação muito bacana. E ao deslanchar dos anos, essa relação se desfez. Você, David, você estaria preparado para, se um futuro, a gente não sabe o que o futuro nos reserva, você e o candidato, que é atual prefeito, viesse a divergir de ideias, você se sente um cara preparado a administrar aí essas possíveis rupturas? Na realidade, eu estou com o André há mais de 10 anos. A gente discute, como eu falei, no campo das ideias, nem sempre eu concordo com todas as decisões dele e nem sempre ele concorda com todas as minhas orientações. E é natural isso. Só que a gente, antes de tudo, a gente é maduro, a gente é honesto um com o outro e acredito que ele não me aceitaria, né, como vice-prefeito se tivesse alguma possibilidade de ter alguma ruptura. Isso aí para mim é chance zero. E também o atual vice não teve nenhuma ruptura, pelo menos da nossa parte, da parte do prefeito não teve, tanto que ele está ainda como vice-prefeito, ele não renunciou ao cargo dele, né? Então a gente só soube realmente que havia alguma coisa agora quando ele se lançou candidato, que é natural, que é normal e é salutar para o processo democrático que as pessoas se candidatem, né? Mas aí eu acho que acredito que se tivesse alguma coisa divergente ele teria falado antes. Mas hoje a gente entende que eu ao lado do André, a gente vai trabalhar dobrado. Eu acho que ele fez muito sozinho, né? Ele não teve alguém ao lado dele para dar esse suporte e ele teve que ficar muito tempo dentro do gabinete para arrumar de fato a casa. Maurício, quando eu participei da comissão de transição, a gente entrou na prefeitura para levantar todos os dados antes do André tomar posse. Eu fui membro da comissão de transição nomeado pela ex-prefeita Elisa Costa. Nós levantamos alguns números e ela falava que tinha 200 milhões projetos e 200 milhões de dívidas. Na realidade, não foram 200 milhões de dívidas. Quando a gente entrou lá, o prefeito fez uma auditoria, eram 350 milhões de dívidas na prefeitura e eram 57 milhões de dívidas no SAAI. É muito difícil você arrumar uma casa quando ela está muito bagunçada. E aí você tem que priorizar. Foi o que o André fez. O André é um grande gestor, né? Ele não acertou em tudo que ele fez, porque também pegou muita dificuldade. Acredito que em Valadares, você que está aqui há muito tempo, eu estou aqui há mais de 22 anos, eu nunca vi uma gestão com tanta dificuldade igual a gestão do André. A gente, logo de cara, não sei se você lembra, teve um surto de febre amarela, sim, né? Teve os macacos, aquela coisa toda. E aí faltava recurso, conseguimos no governo federal, vencemos a febre amarela. Depois um surto de dengue, o índice nosso, o Lira, estava altíssimo. Ele venceu, conseguiu limpar os canais, conseguiu realmente reduzir o número dos mosquitos da dengue, zika, chikungunya, até o mosquito palha, que transmite a leishmaniose. Então foi feito um trabalho de arbovirose, contra as arboviroses. Foi feito um trabalho também na época da greve dos caminhoneiros para tentar segurar aqui em Valadares algumas coisas que estavam faltando naquele momento. E ele foi na raça e no peito, conseguimos vencer isso. Tivemos duas enchentes terríveis. Foi a pior enchente de todos os anos, né? Porque foi a primeira que veio com a lama da Samarco. Então a dificuldade em limpar a cidade foi muito grande. O André, ele gastou dos cofres da prefeitura mais de 10 milhões de reais para limpar a cidade toda. Agiu rápido, mas não conseguiu limpar tudo. Tem que pagar caminhão emprestado de cidade vizinha, trator, né? Porque não tinha aqui maquinário suficiente para conseguir limpar a cidade. Eu estava lá em Brasília com o deputado federal Cícero Diniz. No dia da posse do ministro Rogério Marinho, nós fomos lá no gabinete dele e o André mostrou uma planilha, a gente foi lá pedir, o deputado pediu para ser ressarcido aquele prejuízo, porque trata de um rio federal, né, o Rio Doce. E aí ele falou que sim, ressarciria o município de Valadares. Quando a gente assustou, agora há pouco chegou para Valadares um cartão desastre no valor de 600 mil, ou seja, ele gastou 10 milhões e recebeu 600 mil que ainda nem conseguiu realmente, de fato, utilizar. Então tem muita dificuldade na gestão pública. Eu não estou aqui, ele sabia dessas dificuldades. O André foi o único que teve coragem de colocar seu nome há 4 anos atrás. Ele ganhou com 82%, Maurício, não porque ele era o escolhido de todos, porque não teve outra altura, porque não teve uma concorrência grande, não desmerecendo os candidatos que estavam aí antes, mas realmente ele praticamente veio sozinho naquela eleição. E aí nenhum desses que estão aí hoje tiveram coragem de colocar seu nome lá atrás, porque sabia a bomba que ia enfrentar na prefeitura. O André enfrentou, passou muita dificuldade e arrumou a casa. Agora que ele arrumou a casa, estão aí 10 candidatos querendo ser prefeito. Então são 10 contra 1. Mas a gente acredita que o André ainda é o melhor para Valadares.
Candidato, qual que é o principal projeto que vocês têm para o próximo, se eleito forem, para os próximos 4 anos, na área de desenvolvimento? A gente sabe que Valadares é uma cidade pobre, veio aí o Covid e a gente viu muitos comércios serem fechados, muitas pessoas terem aí os seus empregos, né, perdidos, e a situação financeira não é boa. Como que vocês pretendem dar a volta nisso? Na realidade, eu queria aqui destacar o trabalho do prefeito André na pandemia. Desculpa que eu estou um pouquinho rouco, a gente tem falado muito aí nas ruas e nos eventos, mas eu destacar o trabalho dele na pandemia, por quê? Porque Valadares foi uma das primeiras cidades a fechar o comércio, mas foi uma das primeiras cidades a reabrir com, né, distanciamento, com restrições, mas reabriu o comércio, na raça e no peito, contra muitas pessoas que queriam que ficasse fechado. Mas só para vocês terem uma ideia, Valadares, no número, né, do CAGED, que é o órgão que mede aí, que os índices de emprego e desemprego, vocês podem lá entrar, Valadares está com saldo positivo esse mês, mais de 500 empregos gerados em Valadares. Então a gente acredita que muita gente realmente, algumas lojas fecharam, mas outras pessoas perderam emprego, mas conseguiu ter uma retomada na economia por causa desse pulso firme do prefeito, que ele manteve realmente o comércio aberto para preservar os empregos, preservar a renda do trabalhador, enquanto Ipatinga fechou por muito tempo, Teoflotone estava fechado até há poucos dias, Belo Horizonte fechou o tempo inteiro e lá tem uma onda de desemprego muito grande, é só medir os números do CAGED. Fora isso, o prefeito investiu muito em tecnologia, transformou a Secretaria de Desenvolvimento numa Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia e Inovação. Essa nova, né, característica da Secretaria permitiu a criação do nosso Parque Tecnológico. Infelizmente, foi inaugurado na pandemia, então a maioria das pessoas de Valadares ainda não conhece o parque, que hoje lá está fantástico, tem central lá, incubadoras de startups, tem várias empresas lá em desenvolvimento, que é para geração de emprego e renda. Com isso também, fez a criação da lei do novo Distrito Industrial, que vai ter em Valadares, com a parceria para atrair novas empresas e novos empregos. Fora isso, ele está falando lá, colocando lá na prefeitura, tem um banco de empregos e tem também a Sala Mineira do Empreendedor, que hoje desburocratiza a questão de documentos, a questão de você retirar alvará, que antes demorava muito em Valadares, e isso já está melhorando. E a gente pensa que deve melhorar mais. A gente pensa sempre em avançar. Para quê? Para que cada empresa de Valadares, se cada empresa de Valadares, Maurício, conseguir gerar mais um emprego, cada empresa de Valadares, não precisa da gente trazer uma grande indústria. Aqui não sei ainda os números aqui, se eu falar, eu vou estar falando meio por alto, mas a gente tem mais de 10 mil empresas. Se cada uma empresa contratar mais um funcionário, a gente está falando aí, né, de mais 10 mil funcionários por mês aí no mercado, 10 mil pessoas trabalhando. Nós temos aí grandes empreendedores, né, como o Exílio mesmo, na gestão do André, inaugurou 3 grandes lojas aí, gerando mais de 1.000 empregos, né, do Coelho Diniz, e outras empresas que acreditaram em Valadares e vieram, mesmo na pandemia, inaugurando suas lojas aqui. Nenhuma empresa vem para o município se o município não tiver uma saúde financeira boa, uma saúde funcionando bem, uma infraestrutura boa, e é por isso que ele conseguiu, né, junto à SAC, conseguiu junto à ANAC, a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo terminal do aeroporto de Valadares. Quando você fala no terminal do aeroporto, a gente vem... Isso já virou novela, né, David? Virou. Porque a gente está aí... Era uma das principais... dos principais projetos, inclusive, do André, há 4 anos atrás, quando candidato foi que você o assessorou. E já estamos aí, a gente vai finalizar o mandato e não conseguiu ainda executar essa obra. Obra que era, é importante a gente lembrar, que era para ter sido inaugurada em agosto desse ano, inclusive a placa está lá na frente. E aí, agora sai do papel agora mesmo? Agora sai. Na realidade, assim, Maurício, tiveram muitas dificuldades. O André pegou o aeroporto a ponto de fechar. Ele teve que assinar um TAC, por exemplo, ambiental com a Supran, para resolver todas as irregularidades que existiam lá. Foram várias inconformidades que haviam, que ele teve que resolver. Desde, para você ter uma taxa de R$600 ambiental que não era paga, só para você ter uma ideia, até a questão do IFR, que era lá o equipamento, o instrumento para aproximação de voo. Então foi colocando tudo em ordem, arrumando a casa do aeroporto que existe aí, mas conseguiu, e aqui eu faço justiça à ex-deputada Bruni, que ela conseguiu junto com o ministro dos transportes na época, que hoje é Ministério da Infraestrutura, né? Ela conseguiu um recurso lá na ordem de 37 milhões, e aí foi assinada aqui uma ordem de serviço para a construção de um novo terminal. Não é reforma do aeroporto, é uma construção de um novo terminal.
E aí encontrou várias barreiras. Depois que colocou realmente essa obra aí, eles entenderam que ali tem uma linha férrea do lado, tem casas do lado, e a ANAC e a SAC não ia liberar essa aproximação de voo, porque a gente pode receber aqui voos maiores, mas pelas regras deles lá, não conseguiria. Um trabalho muito duro lá do prefeito e lá toda a sua gestão na SAC, lá junto com o deputado Exílio também, conseguiram destravar isso. E aí assinou a ordem, a obra ficou realmente parada porque tinha que fazer a licitação do projeto, que é na plataforma BIM. Vocês podem entrar no site do Ministério da Infraestrutura. Essa plataforma BIM é a primeira no Brasil que faz, então foi um projeto piloto aqui em Valadares. E aí fez essa licitação do projeto, o projeto foi executado, teve esse atraso todo, depois de destravar, agora dia 21 de setembro, foi de fato publicado no site do Ministério da Infraestrutura a ordem de serviço, então está garantido o recurso e agora realmente vai sair do papel. Você anteriormente você falou sobre quando empresas procuram uma cidade, ela procura também a saúde financeira, né, do município, da cidade, enfim. Quando a gente fala em saúde, Valadares ele tem um problema de saúde que eu já considero crônico, que é a gente ter um hospital municipal que tem função de hospital regional, né? Valadares atende aí todas essas cidades. E foi uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos que passaram por aqui. A gente tem do outro lado da BR ali uma obra parada há mais de 6 anos, que foi parado no primeiro dia de governo do governador Pimentel. Veio o Zema com promessas que até hoje já se foram 2 anos também, mas não saiu do papel. A gente tem uma representatividade de deputados em Valadares, a gente tem vários nomes, mas mesmo assim não flui, não vai para frente, mesmo na pandemia, quando as pessoas acreditassem, não, agora vão botar esse hospital funcionando, porque aí vai atender, né, a toda uma região, não vai. Qual que é o objetivo, qual que é o plano para vocês resolverem o problema da saúde nos próximos 4 anos, se eleito forem? Maurício, eu queria falar aqui da prioridade do prefeito André. Ele priorizou a saúde e a educação. No governo onde falta muito recurso, ele tem que cuidar de pessoas, cuidar de salvar vidas. E aqui agora na pandemia mesmo, ele ampliou de 8 para 48 leitos lá no Hospital Municipal e também conseguiu leitos lá no Hospital Samaritano exclusivos para a Covid. Conseguiu vários recursos e conseguiu realmente conseguir manter a saúde nossa aqui em dia. Mas é muito difícil. O governo Pimentel deixou de repassar para Valadares 150 milhões de reais só na saúde. O governador Zema já deixa de repassar para Valadares coisa de 50 milhões de reais. É muito difícil fazer saúde assim. Você lembrou bem, Valadares tem um hospital municipal que tem caráter de regional. Por quê? Ele atende aqui cerca de 86 municípios, uma população mais ou menos de 1 milhão de pessoas. Mas só que são pactuados com Valadares apenas 51 municípios. O que é pactuado? Só para o pessoal de casa aí entender. Aquele município faz um acordo, um contrato com Valadares, para ele repassar um recurso dele para Valadares poder receber os pacientes e o cidadão da cidade dele aqui. Só prevendo o número de atendimentos ali, de cirurgias, de atendimento, de consulta, essa coisa toda. O recurso que esses municípios passam, eles não são suficientes. Chega mais ou menos em maio ou junho, já acabaram esses recursos. Então Valadares custeia do próprio bolso para esses municípios, não só os 51 pactuados, mas os 86, né, de maio e junho até o final do ano. Então a gente precisa de entender que a nossa solução, a solução para a nossa saúde é de fato o hospital regional de verdade. Por quê? Porque aí a gente vai poder fazer uma gestão lá tripartite. Uma gestão que entra recurso do município, dos municípios pactuados, mas também do Estado e do governo federal. Então a gente vai buscar isso aí. Mas o primeiro passo é concluir a obra. Então o prefeito, junto com os outros prefeitos, no fórum, né, dos prefeitos das cidades atingidas pela lama, os fóruns de prefeitos, conseguiu da Fundação Renova, né, a garantir isso aí, é pela justiça, não é a questão mais de promessa, mas já está definido a garantia do recurso da conclusão da obra do Hospital Regional. Essa garantia foi dada, foi anunciada agora no meio do ano e o recurso já está depositado em conta do Estado. Quem vai tocar a obra é o DER. Então eles estão fazendo agora nova licitação, porque essa obra ficou parada, como você falou, durante 6 anos. Vai tocar a obra então o DER do Estado e a gente vai, graças a Deus, até que enfim, ter o nosso hospital regional. Quem sabe o nosso hospital municipal aqui possa se transformar numa grande maternidade ou numa UPA, né? Ou as duas coisas ali, para atender só os municípios de Valadares. Isso é bem bacana. David, a gente já vai se aproximando aí dos nossos minutos. Tem algumas perguntas aqui
Pode até ter caído alguma que você já até respondeu Ok. e tal. Foi enviada pelo público e a gente fez a pergunta e voltou com ela para dentro. Com certeza. Transporte urbano e intermunicipal é um gargalo no município. Qual a proposta para esse setor? Na realidade, ele está falando de transporte urbano intermunicipal. É o seguinte... Urbano e intermunicipal. Ele está falando urbano também? Aham, urbano... Urbano e intermunicipal. Transporte urbano, tem que ser bem claro. Qualquer candidato que vier aqui prometer trazer uma nova empresa, ele não vai estar falando a verdade. A gente tem que ser bem claro e honesto com a população de Valadares. O prefeito, em 2012, prometeu e propôs trazer uma nova empresa de ônibus para Valadares ou quebrar o contrato da Valadarense. Não é quebrar. A Valadarense, que hoje é MOB, né? O pessoal mudou de nome para MOB, mas o povo não é bobo. O povo sabe que é Valadarense. Então, eles mudaram esse nome, mas eles fizeram, o contrato deles encerrava em 2012. E o prefeito não ganhou aquela eleição, todos lembram, nós não ganhamos aquela eleição. Em 2012, em dezembro de 2012, foi feita uma nova licitação, um contrato de exclusividade de 20 anos, teve uma sessão onerosa, ou seja, a empresa pagou por esse contrato, que é lícito isso, e aí esse contrato dura com exclusividade até 2032. Em 2016, o prefeito voltou a propor, fazendo o seu plano de governo, que ia tentar, dessa vez, quebrar o contrato. Haja visto que tinha algumas denúncias de irregularidades e outras coisas. Mas também, se não conseguisse quebrar o contrato, que ele ia realmente pedir e exigir da empresa que cumprisse o contrato à risca. E foi isso que ele fez. Foi o primeiro prefeito que abriu um processo administrativo contra a Valadarense. Foi o primeiro prefeito que realmente lutou e aí aplicou várias multas à empresa por desacordo ali, mas foi o primeiro prefeito que exigiu também uma frota nova. Hoje a empresa MOB, ela tem a frota mais nova do Brasil, isso está exigido em contrato, ela acha que os ônibus dela têm uma média de 3 anos de uso, e foi o primeiro prefeito que exigiu também ter ônibus com ar-condicionado em Valadares. São 10% da frota dela tem ar-condicionado agora, na pandemia eles suspenderam. Foi o primeiro prefeito que colocou o ônibus e exigiu uma linha para o pico da Ibituruna, e para também melhorar as linhas do intermunicipal que leva para os distritos de Valadares. O que ele tem que melhorar e tem melhorado não é a questão das linhas, é a questão mesmo das estradas vicinais, que ele melhorou muito, colocando lá os agregados siderúrgicos para melhorar as estradas vicinais. Tanto é que a aprovação do distrito do prefeito está altíssima por todo o trabalho que ele fez, porque ele acredita que distrito também é cidade. Com certeza, bacana. Vamos ver mais uma aqui. O que poderá ser feito para as entidades filantrópicas que dependem financeiramente da prefeitura se eleito vocês forem? Na realidade, falo vocês porque você. Na realidade, as entidades filantrópicas, elas não dependem só da prefeitura, né? Elas dependem de muito mais recursos. O prefeito fez, hoje teve o novo marco regulatório, fazendo aí a adequação a todas essas entidades, mas fez um apoio muito grande a várias entidades, não vou citar nomes aqui, mas é sim a gente buscar aos entes federativos mais recursos para poder custear, porque elas fazem um trabalho que às vezes nem a prefeitura consegue fazer. É um trabalho de assistência social fantástico, mas, por exemplo, posso falar aqui do mandato do deputado Ercílio Coelho Diniz, que enviou mais de R$2 milhões para assistências sociais para essas entidades em apenas 1 ano e 10 meses. Fora isso, ele enviou para Valadares quase R$17 milhões. Eu participei diretamente dessa destinação de recursos junto com ele e para a saúde foram 8 milhões. Então é buscar realmente, porque hoje, no nosso pacto federativo, apenas 10% dos recursos estão no município, cerca de 20% estão no estado e 70% na União. Então é lá em Brasília realmente que estão os recursos. Eu acredito que eu aprendi muito o caminho das pedras lá, aprendi a entrar e sair de cada ministério, conhecer todas as assessorias técnicas no Palácio do Planalto, junto com o nosso deputado que vai estar lá de porta aberta, para que a gente possa garantir a essas entidades o custeio dela para continuar fazendo, de fato, um trabalho social brilhante que elas fazem. Bacana. David, a gente tem um recadinho do prefeito, que está hospitalizado. Léo, pode rodar para a gente aí, por gentileza? Roda aí para a gente, o prefeito acabou de falar aí. Olá, pessoal. Hoje, dia 11/11, Como vocês podem ver, eu estou tranquilo. Foi acometido pela Covid, mas estou tranquilo, estou medicado. Só estou com o catéter aqui nasal, está tranquilo. Peço as orações a vocês aí, para todos que estão com essa doença terrível, Mas eu estou me recuperando muito bem, tá? Muito bem assistido. Só passando aqui para mandar uma mensagem para vocês que vai dar tudo certo, tá?
Um abraço a todos vocês e conto com a oração de vocês, tá? Fiquem com Deus. David, muito bacana a gente saber que o prefeito está aí, né? A gente deseja aí melhoras e saber que as coisas, né, que ele está melhorando. A gente se aproxima do nosso tempo final aqui. Eu quero deixar com você aí 30 segundos para você, na câmera 3 aqui, pedir ao pessoal de casa o seu voto, enfim, suas considerações finais e agradecer a sua participação. Agradecer a você, Maurício, também ao Júlio, né, por estar aqui nesse espaço aberto para nós, para os candidatos. Mas também pedir ao pessoal agora que orem pelo prefeito, pedir a sua força, a sua oração para ele se recuperar bem. E aqui eu estou pedindo não pelo candidato, eu estou pedindo pelo ser humano, pelo pai de família, pelo homem sério, trabalhador, e não só por ele, para todas as pessoas que estão enfermas, para todas as pessoas que foram acometidas por essa doença. Vamos continuar nos cuidando, usando as máscaras, higienizando as mãos. Esse vírus não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe idade, a gente realmente tem que se cuidar. Mas eu peço a vocês que reflitam e façam análise dos candidatos que estão aí e saber que as pessoas de bem e do bem apoiam realmente a candidatura do prefeito André e a gente tem condições de ganhar essa eleição no primeiro turno, para a gente com essa pandemia não precisar de ir às urnas novamente, não precisar de mais 15 dias de campanha, a gente falta pouco para a gente ganhar essa eleição no primeiro turno e com o André lá na UTI, eu tenho certeza que ele vai se curar o mais rápido possível com a força e energia de vocês aí de casa. Então peço a vocês que orem pelo prefeito, mesmo que você não torça pelo prefeito, mesmo que você não seja eleitor dele, mas que você seja ser humano nesse momento e ore pelo nosso governante, que ele é o atual prefeito, mas orem também por todas as pessoas que estão lá. É esse meu pedido aqui, eu estarei aqui, já que ele não pôde vir aqui, eu estou aqui por ele, eu venho por ele e vocês também vão às urnas por ele, para a gente digitar 45 e poder continuar fazendo Valadares, continuar a mudança que ele começou há 4 anos atrás. Fique com Deus. Obrigado, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, David. E boa sorte para vocês nesse finalzinho de campanha. Domingo a gente já vai às urnas. Faltam exatamente 4 dias. E pedir o seu voto também, viu, no 45, viu? Pedir a todos aqui do estúdio. Falando em domingo a gente vai às urnas. Na segunda-feira ele tá de volta, tá? Então o homem tá chegando. Se Deus quiser, segunda-feira tá aí de volta. Apoio Cultural, a gente volta já já com o meu amigo Roberto Tomás do Radar Leste.